Graça e paz de Jesus a todos os irmãos, familiares e amigos da nossa querida família Pibita. Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor. Quero dizer que com muita alegria nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos receber uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Tudo isso nós vamos fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. E você é o nosso convidado. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo e que você possa de fato receber a graça do Senhor aí na sua casa ou qualquer lugar que você esteja acompanhando esse culto. Para tanto, eu quero orar com você nesse tempo para consagrar o culto ao Senhor. Vamos fazer isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor. Nessa hora nós estamos reunidos em teu nome. Nós vamos adorar o teu nome, nós vamos falar contigo, nós vamos ministrar a tua palavra. E nosso desejo é que o Senhor se agrade de tudo que nós vamos fazer aqui. E que no final deste culto nós venhamos estar com os nossos corações repletos da tua presença, com a palavra no coração, fortalecido a mente e o coração para viver mais um dia na tua presença. Por isso nós pedimos a tua bênção e a tua direção. Assim nós oramos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. Salmo 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O verso 4 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então eu e você estamos procurando a bondade do Senhor, a graça do Senhor e o amor do Senhor. Por causa disso, por causa dessa bondade, do amor e da graça, nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós que somos a tua igreja, Senhor, permanecemos louvando e engrandecendo o teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se
pode levantar suas mãos ao céu e adorar esse Deus. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, mas tem misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode adorar o Senhor mais uma vez. Teu reino Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Santo é o teu nome, grande é o teu nome, ó Pai, soberano sobre tudo. Seja adorado, seja entronizado nessa noite, ó Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o amor dele, esse Deus permanece fiel, amando a mim, a você, que é isso. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado. Ele tem um novo amanhã preparado pra mim e pra você. Declare: preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro eis-me aqui. Ó Senhor, como é bom poder sentir a tua presença, Pai. Como é bom poder te adorar, dizer que o Senhor é grande, o Senhor é eterno, Pai. O Senhor é um Deus de glória. Mas apesar de tudo isso, ó Pai, o Senhor se importa com cada um de nós, ó Pai. E é crendo nisso, ó Pai, crendo que apesar da tua glória, o Senhor olha para cada um de nós com amor, com compaixão, com misericórdia. É que nós estamos rendidos, prostrados aos teus pés, dizendo: Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Olha para nós, ouça o nosso clamor. Nós confiamos tão somente no teu nome, no teu poder que tem, é acima de tudo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
presente do Senhor que nós precisamos, ó Pai. Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Palavra do Senhor no livro de Crônicas, capítulo 14, verso 8 ao 17. Conta uma história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que nesse contexto, ele está em guerra, e existem alguns princípios dessa palavra que por certo irão nos ajudar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então eu quero ler o texto com você, livro de 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 8 ao verso 17, diz assim o texto: Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-lo. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi então ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. E de novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouviu um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. O verso 16, assim: Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gesser. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Davi tinha acabado de recuperar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança significava a presença de Deus. E ele fala no capítulo 13, no verso 1 ao 3, ele menciona que naquela oportunidade, no reinado de Saul, eles não deram muita importância, mas ele, Davi, sabia da importância que isso tinha. Então ele diz no texto, capítulo 13, do verso 1 ao 3, diz: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Davi entendia como era importante ter a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus muito perto dele. E eu quero então já destacar o primeiro ensinamento dessa história
desse texto. Se a presença de Deus é importante, se atrai o favor dele, porque no capítulo 13, no verso 13 e 14, diz que Davi, ele iria levar a arca para Jerusalém, mas naquele momento ele deixaria a arca na cidade de Gate, na casa de Obed-edom. E olha o que acontece, diz o texto, verso 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E no final do texto, olha o que diz: e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Quero pensar com você então, se a presença de Deus atrai as bênçãos dele, nós devemos fazer um esforço para tê-lo junto a nós e desenvolver essa intimidade com ele. Sabe, às vezes nós sabemos, até verbalizamos que a presença de Deus é importante, mas eu e você fazemos todo esse esforço que Davi fez para estar na presença de Deus, para ter a presença de Deus. Pense nisso. Se a presença de Deus é importante, eu e você precisamos buscá-lo. Seguindo o texto, Davi tinha acabado de ser ungido rei de Israel. E tem um inimigo forte, um inimigo violento pela frente. Davi então consulta a Deus sobre a empreitada que vai enfrentar, sobre o desafio diante de um inimigo potente. E Deus responde positivamente. Veja, o verso 10 diz assim: após saber que os filisteus já estavam indo ao encontro de Davi para pegá-lo, o texto diz que Davi perguntou a Deus: eu devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o texto vai dizer bem claro, o Senhor lhe responde: vá. Ou seja, pode ir, Davi. Pode ir, porque eu estou contigo. Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Que coisa maravilhosa é poder entender que Deus está na empreitada junto conosco. E o texto vai dizer que quando Davi soube que um inimigo, os filisteus estavam à sua procura, diz o texto que ele sai para enfrentá-lo. Quem tem a presença de Deus sente-se encorajado para ir ao encontro dos desafios, das lutas, da batalha. E aí faz todo sentido o Salmo 20, que o próprio Davi escreveu, e o verso 7, ele diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Fechando o salmo, Davi declara: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. É a confiança desse homem de guerra. Apesar de ser habilidoso com as armas e as estratégias, ele perguntava ao Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que sem o Senhor, nas batalhas, ele tinha muita chance de perder. Eu quero pensar com você, nós estamos em guerra. Estamos em crise. E precisamos muito consultar ao Senhor. E isso significa, querido, dependência e confiança. Davi tinha pela frente os filisteus. Eu e você temos alguns inimigos nesse tempo e precisamos de Deus para vencê-los. Nós temos vários inimigos, mas eu quero destacar 3. O primeiro inimigo é o inimigo das nossas almas.
O diabo, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o texto: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará e lhe dará as forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. E nós precisamos estarmos alertas para vencê-lo. Esses dias eu recebi alguns áudios falando sobre os finais dos tempos, falando de algumas coisas que possivelmente algumas pessoas estão dizendo que vão acontecer. E algumas pessoas me perguntando o que eu achava disso. E eu respondi dizendo que, olha, nós já temos evidências que a segunda volta de Jesus está muito perto. E só isso já me basta para ter uma vida de integridade e santidade, me manter alerta, porque quando Ele voltar, Ele deseja nos achar alertas, vigilantes e prontos para morar com Ele lá no céu. Então esse tempo de guerra é um tempo, esse tempo de crise, esse tempo de pandemia é um tempo de nós estarmos alerta, vigilantes, com a nossa vida em dia diante de Deus, e alerta e vigilante para não sermos enganados ou oprimidos por esse adversário que Romanos 8 nos garante a vitória. E eu não quero dizer apenas com as minhas palavras, mas quero ler a palavra do Senhor para ser mais forte ao seu coração. Em Romanos 8, verso 37, Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te dizer que o nosso adversário já está vencido em nome de Jesus. Creia. O segundo adversário, você está ouvindo falar todo dia. O segundo adversário é o coronavírus, e que requer de nós prudência para tomarmos todas as medidas preventivas e necessárias para a nossa proteção, a proteção das nossas famílias, o cuidado, a prudência. Mas eu quero te dar um conselho para você que me ouve. Não vamos politizar essa guerra de coronavírus. Nós estamos precisando de unidade. Então não gaste a sua energia trazendo esse inimigo que é invisível. Ele é perigoso, principalmente para algumas classes de pessoas que são consideradas grupos de risco. Vamos tomar as precauções necessárias, as medidas necessárias, mas não politize essa guerra, porque o que nós precisamos é de unidade. Una seu irmão em oração,
pedindo pelo Brasil e pelo mundo. E o terceiro inimigo das nossas almas nesse tempo de guerra e de crise são os desdobramentos do coronavírus. E eu quero dizer, sobre o aspecto econômico, um prenúncio de uma recessão. E você precisa ficar ligado nisso. Você precisa tomar todas as medidas agora para que você possa ir bem em todo o tempo. O desdobramento do coronavírus no que tange a saúde mental, a ansiedade, a depressão, entre outros transtornos que estão gerando na vida das pessoas. A palavra do Senhor diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de vocês. Você crê nisso? Não deixe a tristeza se instalar no seu coração. Procure se envolver com atividades agradáveis. Procure se envolver com o Senhor. Se você deseja atualizar-se de tudo que está acontecendo, veja apenas um programa de jornalismo, apenas um. Não faça sair de um canal para outro canal e outro canal, assim que os programas jornalísticos acabam, você vai procurando e você vai enchendo a sua mente só com as informações do coronavírus. Não é necessário isso. Você pode se atualizar e cuidar da sua saúde emocional. Esses são os nossos principais inimigos desse tempo de guerra, desse tempo de crise. Mas louvado seja Deus que nós temos a palavra dele. E esta noite eu quero ministrar essa palavra à sua vida, diante de um homem de Deus que está enfrentando a guerra, enfrentando o tempo de crise contra o seu reinado, o reinado do seu povo. E ele nos dá alguns conselhos especiais, que se eu e você implementarmos na nossa vida, sairemos vitoriosos desse tempo. E a primeira coisa que eu quero, o primeiro princípio que eu quero abençoar a sua vida: precisamos consultar a Deus, e assim o fazemos dele o nosso maior aliado. Veja que Davi perguntou ao Senhor, e essa pergunta chama Deus para essa briga. Essa pergunta traz a confiança em Deus. E é interessante que no verso 13, o texto vai dizer que os filisteus voltaram a atacar o vale. Davi havia já vencido parte do exército, mas eles voltam. E o texto vai dizer que esse inimigo, que é insistente, volta a atacar novamente, mas agora Davi permanece consultando a Deus. Só que Deus é extraordinário. Deus não apenas diz para Davi que está com ele, mas Deus dá estratégia para Davi vencer. Ouça isso. Diz que de novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e o ataque em frente das amoreiras, dessas árvores aí. E assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Que coisa extraordinária! Deus dá um sinal. Então, querido, o primeiro princípio: consulte a Deus. E depois de você consultar a Deus, Deus vai te dar a estratégia vitoriosa. E eu quero pensar com você nesse tempo de crise, nesse tempo de guerra. Ouça a estratégia vitoriosa de Deus. Para Davi, era só aguardar um sinal. O texto vai dizer: aguarde só um sinal, meu filho,
E depois você sai à frente para ferir o exército filisteu, porque eu os entregarei nas suas mãos. Para Davi era apenas um sinal. Para nós, Deus tem a estratégia vitoriosa, a partir da palavra dele, para vencermos esse tempo de guerra, esse tempo de crise. E eu quero dizer algumas coisas importantes como estratégia vencedora, como estratégia para implementarmos nesse tempo. E a primeira estratégia é a estratégia do amor. Há uma música que diz que o amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor que está escrito lá em Marcos capítulo 12, verso 29 e verso 30, que nos leva a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com entendimento e força. Enquanto eu estava pensando nesse texto, Deus falou ao meu coração: sabe, filho, quando você usa o amor a mim, o amor a Ele, quando você usa esse amor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e toda a sua força, sabe que o coração, a alma, o entendimento e a força se renovam, porque o exercício é que renova, que dá consistência. Então ame a Deus. Não troque Deus por nada. Não duvide de Deus em nada. Ame a Deus, mas ame também ao próximo. Semeie no reino. Semeie na vida de uma pessoa. Será que você, desde que o isolamento social, o distanciamento social foi decretado pelas autoridades públicas, você fez uma ligação para alguém? Você ligou para alguém e disse: você é importante, eu te amo em Cristo Jesus, você está precisando de mim para alguma coisa, eu posso compartilhar algo na sua vida? Porque eu quero te dizer, pela experiência que nós estamos tendo no dia a dia, que a nossa igreja está tendo, a família Pibita, quando nós ligamos para alguém, quando nós vamos até alguém para abençoar, nós somos ricamente abençoados pelo reconhecimento, pelas palavras de amor. Quando você liga para uma pessoa e você ora com ela, e quando ela te manda uma mensagem, ou após o término de uma ligação, ela diz: como fez diferença na minha vida. Ame ao próximo e cuide de si. Cuide da sua vida, no que tange a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua saúde mental. Além do amor como estratégia para vencer esse tempo, você pode usar a prudência. Não haja com impulsividade, não haja com o coração, não decida nada de qualquer maneira agora. Não fale nada de qualquer maneira. Não se irrite com ninguém, não machuque ninguém verbalmente. Porque não é hora de falar qualquer coisa. Ouça mais, abençoe mais. A prudência te ajudará na caminhada. A paciência, mansidão, o domínio próprio. A paciência vai fazer com que nós venhamos remir o tempo. E sobre o tempo, eu quero te dizer, eu sei que está difícil. Aguardar o término de um período que nós sabemos, que não sabemos qual é. Quantos dias faltam? Esses dias eu liguei para uma pessoa, estávamos conversando. Ela muito aflita. E quando ela terminou de falar, eu ministrei sobre a vida dela.
E eu falei, eu quero te dizer uma coisa. Paciência e adaptação são duas palavras importantes nesse tempo. Tenha paciência. Calme o seu coração, Deus está cuidando de tudo. E adapte-se a esse tempo. Nós precisamos nos adaptar. Essa nova forma de cultuar em casa. Cultuar de frente de um celular, à frente da televisão. Estar apenas com as nossas famílias. Esse é um novo tempo de adaptação. Mas peça isso ao Senhor. Use essas estratégias. O amor, a prudência, a paciência. Que você será bem sucedido nesse tempo. Então nós temos o princípio de consultar a Deus. Deus tem a estratégia vitoriosa para mim e para você. E eu citei apenas 3 princípios da palavra. Mas se eu quisesse aqui, talvez falar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, nós iríamos elencar mais de 10, de 20. Mas para terminar, o terceiro princípio desse contexto nos ensina um coração obediente. Falamos domingo pela manhã, falamos sobre a obediência e os seus resultados. Eu quero te dizer que eu recebi muitos feedbacks positivos de como essa palavra falou o coração de pessoas, mas falou ao meu também. E eu aprendo com Davi. O texto vai dizer que depois dele consultar ao Senhor, depois de Deus dar a estratégia vitoriosa para ele, o verso 16 diz que Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Jessé. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse homem de Deus, em que Atos capítulo 13, verso 22, diz que homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa é a declaração que está lá. Preste atenção, querido. Vê se isso faz sentido para mim e para você. Se temos uma aliança com Deus, eu sei que você que me ouve tem. Se não tem, deveria ter. Se em nossas orações perguntamos a Deus, Deus me dá uma estratégia, Deus me dá um conselho, Deus me dá uma direção, então vamos para Deus e perguntamos o que fazer, quando fazer e como fazer. Eu te pergunto, por que não seguirmos? Davi foi coerente, preste atenção nisso. Davi foi coerente, chamou Deus para perto, trazendo a arca da aliança. Depois de Deus estar perto, ele pergunta a Deus, devo lutar? O Senhor está comigo? E o Senhor responde positivamente, sim, eu estou, Davi. Deus dá estratégia para ele. E Davi obedeceu. E aí talvez você esteja na sua casa dizendo assim, pastor, foi tão óbvio. Davi pergunta, Deus dá a estratégia e ele obedece. E eu quero dizer para você que às vezes você chama Deus para perto no seu quarto de oração. Você fala com Deus que deseja a graça dele, o favor dele, os conselhos dele, a intervenção dele. E de repente na sua oração Deus só faz isso. E aí você em algum momento acha que não é tão óbvio assim. E você às vezes até duvida se aquilo vai dar certo. E eu quero dizer para você que o terceiro princípio é um coração obediente. Davi obedeceu e venceu. E é isso que nós precisamos fazer nesse tempo. Nós precisamos fazer nesse tempo, não apenas saber o que fazer, mas executar, ou seja, obedecer. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta hora. Os nossos recursos são insuficientes. Precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus.
alinhar o nosso coração a Ele, perguntar algumas coisas importantes para Ele. E Ele tem segredos para revelar ao meu e seu coração. A palavra do Senhor diz: clama a mim, respondeste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Por certo, nesse livro, na palavra dele, tem princípios, estratégias vitoriosas para que eu e você venhamos colocá-las em prática e passarmos bem diante dessa pandemia, para que depois que tudo voltar à normalidade, você possa olhar e dizer: eu implementei os princípios da palavra, os segredos do coração de Deus, a estratégia vitoriosa, e eu também obedeci, e assim eu fui vitorioso e bem-sucedido no Senhor. Não temas, creia em Deus, Ele vai te dizer o que eu e você devemos fazer, mas aí eu e você precisamos acatar, colocarmos em prática, obedecer para vivermos coisas extraordinárias. Vamos adorar ao Senhor. Creia e não temas. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer O que nós estamos vivendo hoje, parece que a gente não vai sobreviver, mas eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos viver e vencer nesse tempo, mas é necessário que você creia. Circunstâncias não mudam o poder dele, a graça dele. Ele ainda continua sendo poderoso, maravilhoso. Creia. Tudo passará. O seu amor todo dia sempre cuidará de mim. não tenha mais. Você não está sozinho. Chame o Senhor para ser seu aliado, ser seu companheiro da caminhada. Sua voz acalma o mar, a voz dele faz milagre acontecer. Basta que você creia. Descansar em Deus. Nada temerei.
posso crer e descansar em Deus. Davi fez exatamente isso. Foi lá, buscou a arca da aliança, trouxe Deus para perto. O coração dele se acalmou, desenvolveu a confiança, ouviu a estratégia, obedeceu e venceu. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Ele deseja sussurrar aos seus ouvidos, falar a você e a sua família, te dar uma palavra de vitória, e deseja que o seu coração desenvolva a obediência. E eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Se você deseja obedecer ao Senhor, prepare-se, porque Deus vai te surpreender. Você quer orar comigo? Você confia no Senhor? Você pode se aliançar com o Senhor e comigo agora em oração. E nós vamos orar pedindo a intervenção do Senhor para sermos mais que vencedores nesse tempo de crise. Nós vamos continuar vencendo e rompendo em fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque como essa música diz, nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo do Senhor. Por palavra maravilhosa, o Senhor ministrou princípios aos nossos corações. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que me acompanha agora em oração, cada casa que a voz chega, e ela chega de forma audível, de graça do Senhor, de palavra do Senhor, de conselhos do Senhor. Pai, graças a Deus, porque nós sentimos a tua companhia e nós não estamos sozinhos, já que o Senhor está junto a nós, ao nosso lado. Fale palavras de amor ao nosso coração. Deus ministra o nosso coração. Cada um tem problemas diferentes, mas nós temos um Deus que é poderoso e que tem recursos, palavras, ensinamentos para nós. Ministra a tua bênção, dê sabedoria a cada pessoa que ora agora, dê coragem, renova a força, dê novo ânimo, novo vigor. Que o Senhor prepare os nossos corações para que os próximos dias sejam dias abençoados pelo Senhor, e que possamos nos envolvermos com a tua palavra e com o Senhor e obedecer a tua palavra, e entender que não estamos sozinhos, que o Senhor está com a gente, não estamos sozinhos e não vamos temer, mas vamos vencer pela tua palavra e pela tua providência. Aleluia! Sim, Senhor! Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre. Receba o milagre aí! Creia! Receba da graça! Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso, meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso descansar em Deus. Creia e descanse, e use os princípios da palavra que você recebeu nesta noite. Assim você será vitorioso em Cristo Jesus. Abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final deste culto e nós agradecemos ao Senhor, nós agradecemos a Deus e agradecemos a você pela sua companhia.
e que você possa ter uma noite de paz e o restante de semana muito abençoado na presença do Senhor. E quero aproveitar e deixar um convite para você. Inscreva-se no nosso canal Família Pibita e acompanhe todas as atividades, as ministrações, os cultos que nós estamos realizando. Domingo, 9 horas da manhã, 17 horas, o culto infantil, e no iniciozinho da noite, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos celebrando ao Senhor, ministrando uma palavra de fé e de esperança, levando adoração à sua casa, orando e pedindo a bênção do Senhor e sendo abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter uma noite de paz. Um forte abraço da nossa família Pibita. Boa noite a todos.